Olá, pessoal! Vamos para a resolução das questões de Química, ITA 2023, primeira fase. Questão de número 49. Em uma titulação, 100 ml de uma solução de um ácido monoprótico fraco, cuja constante de ionização é igual a 10⁻⁹, são neutralizados com 25 ml de uma solução 0,5 mol por litro de hidróxido de sódio. Assinale a opção que apresenta o pH no ponto de equivalência da titulação. Bem, pessoal, antes de resolver essa questão, vamos para alguns conceitos aqui relacionados a ela. Primeiro, nós precisamos entender o que é uma titulação. Bem, titulação é uma técnica para descobrir a concentração de uma determinada solução a partir de outra solução de concentração já conhecida. Para isso, a gente precisa de uma bureta e de um Erlenmeyer. Na bureta, pessoal, a gente coloca o titulante. O titulante é a solução de concentração conhecida, que nesse caso aqui é o hidróxido de sódio. Então, nós temos 25 ml de hidróxido de sódio a meio mol por litro. No Erlenmeyer, nós temos o titulado, que é a solução que a gente não sabe a concentração dela. Então, foram colocados aqui 100 ml de ácido monoprótico fraco. Bem, o que é o ácido monoprótico fraco? Mono é de 1, então é aquele ácido que só possui um hidrogênio ionizável. Ele nos fornece também o Ki desse ácido. O que é o Ki? É uma constante de equilíbrio em reações que produzem íons H+, ou íons OH-. Como ele está falando aqui do Ki do ácido, eu posso considerar que Ki é igual ao Ka, é a constante de acidez. Se ele estivesse falando aqui, se ele me desse o Ki da base, eu poderia considerar Ki igual a Kb, que é a constante de basicidade. Mas ele me deu o Ki do ácido, então eu posso dizer que é igual ao Ka, constante de acidez. Bem, e o pH? Ele quer que a gente descubra o pH. O que é o pH? Nada mais é do que um valor, né, que expressa a acidez ou a basicidade de uma solução. O pH, pessoal, ele é uma escala que varia de 0 a 14. Valores abaixo de 7 é considerado ácido. Se a solução tiver um valor acima de 7, é considerado base. E se a solução tiver um valor 7, seria neutro. E ele quer o pH no ponto de equivalência. O ponto de equivalência é chamado também de ponto de viragem. Por que ponto de viragem? Bem, porque na titulação, à medida que isso aqui vai caindo, pessoal, e ocorre, né, a neutralização, aqui a gente coloca um indicador aqui, no caso, né, normalmente é a fenolftaleína, e aí quando ocorre a neutralização, a cor aqui vai ficar ligeiramente rosa, né? Que é característica aí de bases na presença, né? Fenolftaleína na presença de bases fica com essa cor rosa, né? Então, por isso que chama ponto de viragem, porque à medida que cai aqui o hidróxido de sódio, e aí acontece aqui uma mudança de cor de incolor, né, para rosa, a gente fala que é o ponto de viragem. E aí fecha a torneirinha aqui e considera, né, que houve uma neutralização aí. Bem, no ponto de equivalência, né, ou seja, no ponto de viragem, o número de mols, a gente considera que o número de mols de hidrogênio ionizado, né, é igual ao número de mols de hidroxila, né, ionizado também. Beleza, pessoal? Agora vamos para a resolução, então, da questão, após recordar aí, né, relembrar esses conceitos. Bem, pessoal, então vamos para as reações que ocorrem, né, nesse processo. A primeira reação que vai acontecer aqui é a reação, então, entre a base NaOH, o hidróxido de sódio, e o ácido HA. A gente está chamando de HA, né? Já que é um ácido monoprótico, como ele disse, só vai ter um hidrogênio, a gente não sabe que ácido que é, e um A aqui de ânion, um ânion qualquer, no caso aqui, né? Então, é uma reação de neutralização em que Na+ com OH- vai reagir com H+, A-. Uma reação de dupla troca, positivo com negativo, positivo com negativo. Lembrando que o positivo vem sempre primeiro. Então, vai ficar Na A mais H
OH. Então, essa é a primeira reação que acontece. Só que o que ocorre aqui, pessoal? Esse NaOH é uma base forte, visto que ela é proveniente aqui de um metal alcalino. Esse ácido é um ácido fraco, como o próprio enunciado já disse. Quando nós temos uma base forte com ácido fraco, o sal não é neutro. Esse sal é um sal de caráter básico. Então, esse sal, ele vai sofrer hidrólise. O que é a hidrólise, pessoal? A hidrólise é a dissociação do sal pela água, né? É a quebra das ligações do sal, né? Provocada aí pela água. Então, é uma outra reação que vai acontecer. Só que o que acontece? A hidrólise, pessoal, salina, né? A gente chama de hidrólise salina. Ela só vai acontecer com um dos íons do sal. O íon que vai sofrer a hidrólise é o fraco. Lembra que quem sofre é o fraco. Olha a dica aí. Então, esse sal, quem é o íon fraco aqui, né? É o A, que veio do ácido fraco. Então, é esse A que vai sofrer a hidrólise, beleza? Então, é uma outra reação agora. Vamos fazer bem aqui embaixo, ó. O A menos, né, vai reagir com a água, HOH, tô colocando assim, né? Para ficar mais fácil para entender. E aí, o que vai produzir aqui, né? H com A, vai formar então, né, aqui um ácido. E o íon OH- vai ficar aqui em solução. Essa equação é uma equação de equilíbrio químico. Então, se é uma reação, né, de equilíbrio químico, pessoal, e é uma hidrólise, nós vamos ter aqui uma constante de hidrólise. O que é a constante, né, de hidrólise? A constante de hidrólise, a gente obtém ela através da concentração dos produtos. Então, é a concentração de HA vezes a concentração de OH- dividido pela concentração de A-, já que a água não entra, né, nas constantes. Bem, essa constante de hidrólise é fácil a gente obtê-la. Por quê? Constante de hidrólise é igual ao produto iônico da água dividido pela constante da parte fraca, que é o Ka. Lembra, lá no início eu falei que Ki é igual a Ka. Então, ele nos deu o Ki, portanto, ele nos deu o Ka, né? E aqui entra, né, a constante fraca, tá, pessoal? Então, é da parte fraca, no caso é do ácido, né? Então, KH é igual. O produto iônico da água é sempre 10 a menos 14. Aqui é 10 a menos 9, que foi dado para nós. Então, a constante de hidrólise vai ser 10 a menos 14, e o 9 conserva a base 10, né? O 9 passa para cima positivo, então menos 14 com mais 9 vai dar menos 5. Então, a constante de hidrólise é 10 a menos 5, beleza. Então, eu tenho aqui a constante de hidrólise, ó, 10 a menos 5. A concentração desses dois aqui eu não tenho, mas esse aqui eu tenho, né? Eu vou explicar. A questão é o seguinte, ele quer o pH, né, pessoal, da solução, né? Então, da solução do ponto de equivalência, né? Então, seja o pH no final de todo o processo, né? Se eu descobrir a concentração do OH, vai ficar fácil para descobrir o POH. Descobrindo o POH, eu descubro o pH, tá certo? Então, a questão toda aqui é essa. A gente sabe que, como aqui tem íons OH na solução, o pH, então, dessa solução, ele vai ser alcalino, ele vai ser básico, vai ser maior do que 7, tá bom? Então, a chave toda é descobrir o POH, né? A partir da concentração desse OH aqui, beleza? Descobrindo o POH, a gente descobre o pH. Mas como que a gente descobre o POH? Então, a gente vai tentar descobrir a partir daqui, né? Eu já tenho a constante de hidrólise, que é 10 a menos 5. A concentração desse ácido aqui formado nessa equação, nesse equilíbrio aqui, né? A gente não sabe, então a gente vai chamar de X.
Aqui também a gente vai chamar de X, que a gente não sabe. Então, vai ser X vezes X. A concentração agora desse ânion aqui, a gente vai descobrir. Como que a gente vai descobrir? Através do sal de onde ele veio. Por quê, pessoal? Como ele vem de um ácido fraco, né, que praticamente não ioniza, então a gente pode considerar que a concentração aqui desse ânion é a mesma concentração desse sal, já que praticamente ele ele veio de um ácido fraco que não vai ionizar. Então é praticamente o mesmo valor. Então, ó, fica a dica aí. A concentração do ânion, né, vai ser a gente pode considerar a mesma concentração do sal de onde ele veio, beleza? Isso na hidrólise, né? Então, o ânion aqui que vai sofrer a hidrólise, a gente pode considerar a concentração dele igual à concentração aqui do sal de onde ele veio, beleza? Como que a gente vai descobrir a concentração aqui desse sal, pessoal? Ele deu para nós aqui a concentração da base, que foi 0,5 mol para 1 litro, 1000 ml, e nos deu um volume de 25 ml. Então, o número de mols aqui, multiplicando cruzado, vai dar 0,0125 mol. Como a proporção aqui é de 1 para 1 para 1, então eu posso considerar 0,0125 mol aqui para o ácido, 0,0125 mol aqui para o sal. Então, aqui nesse sal, nós temos 0,0125 mol. Só que num volume de 125 ml, ou 0,125 litro. Por quê? Lembra, pessoal, que aqui foram 25 ml e aqui foi 100 ml. Então, o volume aqui, onde esse sal está dissolvido, é 125 ml, ou seja, 0,125 litros. Então, a concentração aqui vai dar 0,1 mol por litro. Então, nós vamos considerar a concentração aqui do ânion também 0,1 mol por litro, beleza? Olha lá. Então, agora nós temos, né? X ao quadrado, ó, é igual a 10 a menos 6, ou 0,1 vezes 10 a menos 5. 10 a menos 1 com 10 a menos 5, 10 a menos 6. X é igual a raiz de 10 a menos 6. X é igual a 10 a menos 3. Então, a concentração de OH, assim como a concentração aqui desse ácido também, né? A concentração aqui de OH, que é o que interessa para nós, é 10 a menos 3. Concentração de OH menos é 10 a menos 3. POH, galera, é menos log de 10 a menos 3. A gente, POH, passa o menos 3 para cá, log na base 10 é 1. Menos 3 vem para cá, menos 1 com menos 3 vai dar 3. Então, POH é igual a 3, portanto, pH é igual a 11. Resposta, então, pH igual a 11. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí, tá bom? Dá uma força aí para o nosso canal, se inscrevam se ainda não é inscrito. Abraços, fiquem com Deus e bons estudos.